Vanessa, this is my, Wife. wife. And I'm, Larry Tate. buongiorno. Elizabeth Montgomery, uma mulher encantadora, cativante e também uma atriz maravilhosa, enfrentou desafios e triunfos ao longo de sua vida, em meio a uma carreira que abrangeu mais de 200 papéis no palco. No cinema e na televisão, ela se destacou como uma artista talentosa e determinada. Filha de uma famosa estrela de cinema, Elizabeth estava determinada a esculpir a sua própria identidade no mundo do entretenimento. No entanto, foi como a icônica feiticeira que ela conquistou seu maior público e reconhecimento. Com seu papel marcante, ela cativou o coração de muitos espectadores com a sua inteligência, espirituosidade e graça. E no vídeo de hoje vamos explorar a vida e a carreira fascinante de Elizabeth Montgomery, uma mulher que deixou uma marca na história da televisão e no coração do público. Enquanto o mundo enfrentava a crise da Grande Depressão, Hollywood, na ensolarada Califórnia, era o epicentro da era de ouro do cinema. Em meio a esse cenário de glamour e riqueza, nasceu Elizabeth Victoria Montgomery, em 15 de abril de 1933, uma criança destinada a deixar a sua marca no mundo do entretenimento. Os seus pais já eram figuras notáveis na indústria, lançando as bases para a notável jornada de Elizabeth. O seu pai, Robert Montgomery, brilhava intensamente como uma estrela de cinema consagrada, famoso por sua versatilidade que o tornava igualmente impressionante em comédias sofisticadas e dramas impactantes. Mesmo com uma agenda lotada da MTM, ele reservava os domingos para se tornar um pai dedicado, mergulhando de cabeça na vida de sua filha. Por outro lado, a mãe de Elizabeth, uma talentosa atriz de teatro, escolheu interromper a sua carreira para se concentrar na família. Mesmo com uma equipe de funcionários para cuidar das tarefas domésticas, ela priorizava a criação de Elizabeth e também do seu irmão mais novo, Robert Jr. A elegante mansão da família em Bel Air frequentemente servia como cenário para as extravagantes festas de aniversário de Elizabeth, muitas vezes organizadas com um toque especial do seu pai. Robert Montgomery era um homem de valores clássicos, profundamente tradicional e com uma mente política afiada. O seu círculo social refletia essa postura, e ele era conhecido por tratar até mesmo seus amigos com formalidade, sempre se dirigindo a eles pelo sobrenome. No entanto, o mundo de Elizabeth não era o de uma criança comum, não. Desde muito cedo, ela enfrentava expectativas rigorosas de vestimenta apropriada, boas maneiras e também comportamento impecável. Embora ela se esforçasse para atender a essas normas, muitas vezes percebia essas demandas como um papel que não refletia a sua verdadeira personalidade. Desde muito nova, Elizabeth já exibia o seu talento inato para a atuação, uma característica que moldaria toda a sua vida. Em 1939, aos 6 anos de idade, Elizabeth Montgomery deu seus primeiros passos rumo ao estrelato na prestigiada Escola para Garotas de Los Angeles, Westlake. Foi nessa instituição que a obstinada garotinha teve o seu batismo nos palcos, interpretando o Lobo em uma produção em língua francesa de Chapeuzinho Vermelho. A sua atuação promissora cativou a plateia e sinalizou o surgimento de um talento excepcional. Ao mesmo tempo, um evento importante ocorria na vida de Elizabeth. Os seus pais partiram para uma viagem para Londres, onde o pai estava programado para filmar. Com isso, a responsabilidade dos irmãos caiu sobre os ombros da avó Rebecca. Rebecca, uma mulher de espírito aventureiro, trazia uma perspectiva única à educação dos netos, em contraste com a abordagem mais conservadora dos pais. Ela introduziu Elizabeth ao mundo das corridas de cavalos, argumentando que a jovem aprenderia mais sobre matemática nas pistas de corrida do que em uma sala de aula convencional. Essa relação íntima com a avó desempenharia um papel fundamental na sua formação. Contudo, a infância despreocupada logo seria abalada por acontecimentos globais de grande impacto. Em 7 de dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor levou os Estados Unidos a entrar em conflito com o Japão. O seu pai, Robert Montgomery, prontamente se alistou na Marinha, juntando-se a outras estrelas de cinema como Jimmy Stewart e Clark Gable. Nos 4 anos seguintes, Elizabeth, uma adolescente esportiva e independente em crescimento, viveu com um constante medo pela segurança do seu pai, cujos encontros eram raros devido ao serviço militar. O conflito entre as duas nações, contudo, estendeu até 1945, quando o Japão rendeu-se após o lançamento das bombas atômicas, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos.
E o tenente-comandante Robert Montgomery retornou como um herói. Elizabeth ficou extasiada por ter seu pai amado de volta, mas ela enfrentou um desafio em sua carreira de ator. Aos 40 anos, percebeu que os papéis de destaque estavam indo para atores mais jovens. Depois de 5 anos de frustração em Hollywood, ele surpreendeu a família ao anunciar que estava se mudando para Nova York em busca de um novo começo. Aos 17 anos, a mudança para Manhattan representou uma emocionante aventura para Elizabeth. Ela abraçou a liberdade que a cidade de Nova York oferecia e, com toda a sua beleza, charme cativante e status de ser filha de uma estrela de Hollywood, rapidamente ela se tornou o centro das atenções em um sofisticado círculo de jovens criativos. Ela era conhecida por sua graça, inteligência e força pessoal. Com frequência, ela era o coração das festas, o centro das conversas. A mudança para Nova York também beneficiou seu pai, que redirecionou seu notável talento e energia para a crescente indústria da televisão. Em um piscar de olhos, ele se tornou um dos principais magnatas da mídia, produzindo, dirigindo e até mesmo atuando em um programa semanal chamado Robert Montgomery Presents. No entanto, a vida aparentemente perfeita de Elizabeth sofreu um abalo em 1950, quando seu pai, surpreendentemente, se apaixonou por Buffy Harkness, uma herdeira do petróleo. O divórcio dos seus pais, seguido do rápido segundo casamento do seu pai, apenas alguns dias depois, a abalaram profundamente, que nutria profunda admiração por ele, como é frequentemente o caso em situações iguais, né? A adolescente foi afetada pela situação, embora tentasse disfarçar toda a sua desilusão. Em meio à confusão provocada pelas reviravoltas na vida de sua família, a adolescente se viu de repente sob os implacáveis holofotes da mídia, experimentando sentimentos intensos de raiva e humilhação, o que a tornou naturalmente desconfiada em relação à imprensa. Com o tempo, Elizabeth encontrou maneiras de aceitar as imperfeições do seu pai, e apesar do medo de viver sob a sombra de sua fama, decidiu seguir o seu próprio caminho como atriz. No entanto, seu pai, Robert Montgomery, não foi imediatamente favorável a essa decisão. Logo após concluir o ensino médio, ela ingressou na prestigiosa Academia Americana de Artes Dramáticas, uma instituição que havia lançado estrelas em ascensão como Grace Kelly e Anne Bancroft. Determinada a aprimorar a sua arte, ela se dedicou com afinco e em 1951 fez um teste para um papel em um programa de TV, conquistando-o e estreando como convidada no programa do seu pai. O seu desempenho impressionou tanto seu pai que ela logo se tornou parte do elenco regular do programa. Eles compartilhavam um relacionamento íntimo e afetuoso, com ele apreciando profundamente tê-la como atriz, reconhecendo todo o talento da filha. No entanto, para a jovem que estava com 19 anos, o sucesso foi um misto de sentimentos. Embora tenha provado seu talento como atriz, ela se perguntava se sempre seria conhecida como a filha do seu pai, ou se poderia realmente desenvolver a sua própria identidade. Durante os 3 anos seguintes, ela trabalhou incansavelmente para estabelecer-se como atriz, estreando na Broadway, em produções como, por exemplo, Amor Tardio, Teatro Craft e Estúdio 1, onde interpretou personagens como uma ambiciosa editora de moda em um episódio que foi intitulado de A Queda de um Chapéu. Elizabeth começou então a chamar a atenção dos críticos de Nova York e em 1954 foi honrada com o Prêmio Mundial de Teatro, como uma das personalidades mais promissoras do ano, ao lado de outros talentos em ascensão, como por exemplo James Dean e Eva Marie Saint. Apesar do seu sucesso profissional, a jovem ainda estava em busca de sua própria identidade. Aos 21 anos, a atriz não estava apenas focada em sua carreira, mas também em sua vida pessoal. Ela se apaixonou por Frederick Hammond, um gerente de palco que conheceu durante a sua participação no programa do seu pai. Após um breve, mas romântico namoro, eles se casaram em 27 de março de 1954, em uma elegante cerimônia da alta sociedade. Mas no entanto ela se viu em uma grande encruzilhada, viu? Já que a sua carreira em Hollywood começava a decolar. Mas o seu casamento com Fred não resistiu. E quando o marido se recusou a se mudar para Los Angeles, ela enfrentou a dolorosa decisão entre o seu casamento e a sua carreira. Após pouco mais de um ano de matrimônio, eles acabaram se divorciando amigavelmente em 1955. Com apenas 22 anos de idade, ela fez a sua estreia nas telonas no drama militar Seu Último Comando, atuando ao lado de renomados nomes como Gary Cooper e Rod Steiger. Embora tenha recebido elogios por sua atuação, o filme não teve grande impacto nas bilheterias. No entanto, durante as filmagens, ela conheceu o carismático ator de Hollywood, Ging Young, que estava 20 anos mais velho do que ela. O casal iniciou um relacionamento e, rapidamente, Elizabeth se viu completamente encantada pelo astro. Ging
Gig, conhecido por seus papéis como canalhas sofisticados em comédias que conquistaram o público, ela viu nele a pessoa com quem queria passar o resto da vida. Pode. Eles se casaram em 28 de dezembro de 1956, mas, notavelmente, Robert Montgomery, o seu pai, não compareceu à cerimônia. Esse distanciamento sinalizou um crescente desentendimento na relação entre Elizabeth e o seu pai. Bob não aprovava o relacionamento da filha com o ator. Elizabeth decidiu então deixar temporariamente a sua carreira de atriz em segundo plano para acompanhar o marido, que dividia o seu tempo entre Broadway e Hollywood. Porém, por trás da fachada de charme e boa aparência de Gig, havia uma luta contra o alcoolismo, que muitas vezes o tornava abusivo. As frequentes discussões do casal deixavam Elizabeth deprimida e aterrorizada, mas a sua natureza reservada a impedia de compartilhar os seus problemas até mesmo com amigos mais próximos. Ela era uma pessoa muito reservada e preferia manter as suas emoções para si mesma, enfrentando tudo internamente. Enquanto estava presa em um casamento problemático, ela voltou ao trabalho como atriz. Durante os próximos 4 anos, ela fez participações em diversos programas de televisão de sucesso, onde desempenhou papéis desafiadores, como o de uma prostituta do sul, contracenando com Robert Stack como Elliot Ness. A sua atuação corajosa e talento lhe renderam elogios da crítica e, para sua surpresa, acabou sendo indicada para um prêmio Emmy. Após uma década na indústria, ela sentia que estava finalmente fazendo um nome para si mesma em Hollywood. No entanto, os problemas em seu casamento continuaram, incluindo episódios de violência doméstica. Mais tarde, ela acabou revelando que o marido a espancava diariamente. Em um dos episódios conturbados, Montgomery foi até mesmo proibida de sair de casa pelo próprio marido. O inferno da mulher só teria um fim quando seu pai, Robert, se sentiu obrigado a intervir no relacionamento e bateu em Young para que ele assinasse os documentos do divórcio e ofereceu uma quantia de dinheiro bastante razoável, o que resultou na separação definitiva do casal. Eventualmente, na primavera de 1963, Elizabeth viajou para o México para encerrar discretamente o seu casamento de 6 anos. Aos 30 anos de idade, a atriz estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida, tanto pessoal quanto profissional, uma fase que seria marcada por desafios e conquistas extraordinárias. Foi durante os testes para o filme Johnny Cole, no Brasil conhecido como O Mensageiro da Vingança, um drama de gangster lançado em 1963, que ela conheceu o diretor William Asher. Elizabeth assumiu o papel de Dare Guinness no filme, uma história que gira em torno de Johnny Colini, um assassino de aluguel em busca de vingança contra aqueles que prejudicaram a sua esposa. No set, o destino uniu Elizabeth e William Asher, marcando o início de um relacionamento que mudaria as suas vidas para sempre. A chama da paixão entre eles começou a queimar enquanto trabalhavam juntos nessa produção cinematográfica. Nessa nova fase, a loira estava prestes a experimentar um crescimento pessoal e profissional que a levaria a lugares inimagináveis. No ano de 1964, Elizabeth atingiu o ápice de sua carreira e conquistou um lugar especial no coração do público com a sua interpretação marcante em A Feiticeira. Essa série de televisão se tornou um fenômeno de sucesso imediato, desempenhando o papel principal de Samantha Stephens, uma bruxa casada com um homem mortal, Darren Stephens, inicialmente interpretado por Dick York. Darren era o elo humano em meio a um mundo de magia, e Samantha fazia malabarismos para manter a sua verdadeira identidade em segredo. O enredo inteligente de A Feiticeira encantou o público ao acompanhar as aventuras e desventuras de Samantha, enquanto ela tentava conciliar a sua vida cotidiana com as suas habilidades mágicas. A série encontrou um equilíbrio perfeito entre elementos de comédia e magia, criando um estilo único que conquistou uma enorme base de fãs. Elizabeth Montgomery recebeu ampla aclamação por seu desempenho carismático como Samantha. A sua versatilidade e carisma a transformaram em uma das atrizes mais queridas da TV na época. Além de consolidá-la como uma figura icônica na TV, o gesto marcante de mexer o nariz para lançar feitiços se tornou um elemento icônico da série. Além de sua atuação notável, a série também mostrou a criatividade de Elizabeth. Ela incorporou sua gravidez à trama, tornando a experiência mais pessoal e permitindo que a série explorasse a vida de Samantha como mãe. A adição de Serena, a primeira travessa de Samantha, trouxe ainda mais diversidade ao seu desempenho. Apesar dos desafios de equilibrar uma carreira de sucesso com a sua maternidade, Elizabeth valorizava muito o seu tempo com seus filhos e buscava qualidade nesses momentos. A Feiticeira não só continuou sendo uma das comédias mais queridas da TV, mas também deixou um legado duradouro na história televisiva. A série enfrentou uma grande reviravolta quando o ator principal, Dick York,
começou a reclamar de dores severas nas costas, que se tornaram insuportáveis. Isso o levou a ser transportado às pressas do set em uma maca, indicando que ele não poderia mais continuar trabalhando no programa. Essa mudança trouxe incertezas sobre o destino da série. Porém, não foi apenas na tela que a vida de Elizabeth passou por mudanças significativas. A 6ª temporada trouxe uma substituição para o papel de Darren Steves. Dick Sargent foi escalado para o personagem e a sua química com Elizabeth se desenvolveu rapidamente, surpreendendo até aqueles que, de início, questionaram essa mudança. À medida que a década de 1970 se aproximava, o público começou a buscar programas de televisão mais inovadores. Com a revolução causada pela série Todos na Família, a Feiticeira enfrentou uma queda nas classificações. Com 8 anos, 254 episódios e 5 indicações ao Emmy de Melhor Atriz, Elizabeth Montgomery anunciou que estava pronta para uma mudança. Pois bem, sentindo que o programa não estava mais no auge da força, Elizabeth expressou seu desconforto e tomou a decisão de encerrá-lo. Isso deixou muitos colegas tristes, pois havia se tornado uma família no set, compartilhando momentos de diversão e amizade, com Elizabeth sendo uma parte central disso. O ano de 1972 marcou um período de reflexão e mudança na vida da atriz. Aos 39 anos, ela decidiu fazer uma pausa para avaliar sua carreira e também a sua vida pessoal, enquanto seu ex-marido, William Asher, continuava a trabalhar como diretor de filmes e também de programas de TV. Após 8 anos de trabalho próximo em A Feiticeira, a dinâmica do relacionamento mudou, criando várias tensões. Elizabeth viu claramente a disparidade na carga de trabalho entre eles, com ela trabalhando incansavelmente enquanto o marido estava menos ativo. Essa percepção a perturbava profundamente e finalmente a levou a tomar a difícil decisão de se separar. Ambos seguiram em direções separadas, encerrando um casamento que havia durado 11 anos. Determinada a manter o divórcio o mais discreto e privado possível, Elizabeth evitou a intrusão dos fotógrafos da imprensa. A atriz enfrentou um desafio significativo ao encarar o papel de Samantha Stephens, protagonista de uma das primeiras séries a ter uma mulher em um papel de destaque tão grande. Apesar dos desafios, a sua atuação notável lhe rendeu 5 prêmios Emmy e 4 indicações ao Globo de Ouro por esse papel icônico. Após o fim da série, em 1972, Montgomery continuou a manter uma versão genérica de Samantha para comerciais de televisão no Japão. Essa decisão a afastou temporariamente dos holofotes, mas também resultou em uma quantia substancial em termos financeiros. Em 1974, ela assumiu um papel desafiador em A Case of Rape, ou Sedução no Brasil, um drama que quebrou barreiras ao abordar o sofrimento de uma mulher de classe média em busca de justiça após um estupro. A sua interpretação poderosa e comovente nesse papel sensível lhe rendeu a sua 7ª indicação ao Emmy e contribuiu bastante para aumentar a conscientização sobre uma questão crucial. Bom, no mesmo ano, Montgomery também retornou a projetos mais leves como A Senhora Sundance, um telefilme que a levou de volta ao gênero de comédia, atuando ao lado de Robert Foxworth. Ela cativou a todos com seu talento versátil e encantador. O relacionamento entre os dois não era apenas profissional. Ao compartilhar momentos engraçados, jantares e experiências, eles gradualmente se apaixonaram. Após enfrentar 3 divórcios em sua vida, não tinha pressa para se casar de novo, né? Em vez disso, ela e Robert construíram a vida juntos em sua casa em Beverly Hills, fortalecendo a sua amizade e amor ao longo dos anos. Em 1975, a atriz enfrentou um novo desafio em sua carreira, interpretando a infame assassina de machado na história de Lizzie Borden, no filme A Lenda de Lizzie Borden. A sua atuação nesse papel poderoso e impressionante mais uma vez demonstrou a sua habilidade notável de se destacar em papéis diversificados. Uma de suas maiores conquistas foi a percepção de que havia conquistado o respeito como atriz talentosa, mesmo quando muitos duvidavam de suas habilidades. A sua capacidade de abraçar uma variedade de papéis e transmitir emoções profundas a tornou uma artista respeitada e também admirada no mundo do entretenimento. Aos 42 anos, ela brilhava no auge de sua carreira como atriz, conquistando corações e elogios pela sua atuação dramática. Apesar de sua jornada repleta de glórias na tela, a relação entre Elizabeth e o seu pai havia se tornado complexa ao longo dos anos. Eles tinham visões políticas diferentes e, em certo sentido, lutavam para se entender. No entanto, quando Robert Montgomery faleceu em 1981, ela sentiu a necessidade de seguir seus próprios princípios políticos e sociais em uma América que estava entrando na era conservadora de Ronald Reagan. Elizabeth Montgomery não apenas brilhou nos palcos e nas telonas,
mas também deixou uma marca significativa como ativista e defensora de causas sociais. Ela era uma mulher de convicções fortes, usava a sua plataforma para fazer a diferença em questões que eram importantes para ela e para muitos outros. Ela era uma defensora fervorosa dos direitos das mulheres, trabalhou incansavelmente para que as mulheres fossem reconhecidas e valorizadas por seu papel na sociedade. Ela era uma voz ativa na promoção da igualdade de gênero e na luta contra o sexismo. Além disso, era conhecida por suas tendências políticas, liberais e progressistas. Ela apoiava abertamente a comunidade LGBT e lutava pelos direitos dos gays em uma época em que essa causa enfrentava muitos desafios. Seu ativismo inclui participação na Parada do Orgulho Gay em Los Angeles em 1992. Demonstrando seu compromisso com a igualdade e a justiça para todos, independentemente de sua orientação sexual. Elizabeth também se manifestou contra a Guerra do Vietnã, juntando-se a outros artistas e ativistas que se opuseram ao conflito, e seu legado não se limita apenas ao entretenimento, mas também como uma mulher que usou a sua voz e a sua plataforma para fazer do mundo um lugar melhor, defendendo causas em que acreditava apaixonadamente. Após o sucesso em Lizzie Borden, ela continuou a sua carreira em telefilmes, demonstrando a sua habilidade e versatilidade como atriz, isso mesmo já aos 59 anos. Mas em 1993, a sua vida pessoal deu uma reviravolta surpreendente quando ela se casou secretamente com Robert Foxworth, após um relacionamento de 19 anos. Elizabeth, que sempre foi conhecida por sua discrição, começou a compartilhar mais com a imprensa e até mesmo lançou um negócio de molhos com seu filho mais velho, o Billy. A primavera de 1995 trouxe uma notícia devastadora para os fãs e entes queridos de Elizabeth Montgomery. A atriz foi diagnosticada com câncer coloretal em estágio avançado, uma doença que, devido ao seu diagnóstico tardio, não tinha opções eficazes de tratamento. Aos 62 anos de idade, Elizabeth Montgomery faleceu em sua casa às 8h27 da manhã, 8 semanas após o diagnóstico. Ela estava cercada pelo amor do seu marido e dos seus 3 filhos. A sua partida marcou o fim de uma vida incrível e de uma carreira brilhante que tocou o coração de muita gente. A cerimônia fúnebre ocorreu em 18 de junho de 1995 em um teatro em Beverly Hills. A sua partida deixou saudades em todos que a conheciam e admiravam. Elizabeth Montgomery será lembrada não apenas por sua incrível carreira no entretenimento, mas também por sua força, graça e dedicação à sua família. A sua história continua a inspirar e a sua memória perdura através do seu legado na televisão e no coração daqueles que a amavam. Bom, e assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a você que reservou um pouco do seu tempo para estar aqui junto com a gente compartilhando essa história incrível. Te espero no próximo vídeo, hein? Grande abraço e até lá!